E agora, já com essa... Ixi, entendi. É porque É só começou a você... gravação, veio um aviso aqui. Isso. É, porque eu nunca tinha visto esse tipo de aviso. Bom, enfim, que a gente está agora com a mente já preparada, né, pacificada, tranquilizada, para que a gente possa receber esse néctar maravilhoso que é o Santo Dharma. Então, é assim que a gente começa o nosso ensinamento de hoje. Bom, gente, nós, para quem já está seguindo, sabe que a gente está vendo o capítulo 7 do Bodhisattva Charyavatara, o guia de conduta do Bodhisattva, que ele vai falar da paramita da coragem, ou a paramita do entusiasmo, ou a paramita da energia, enfim, da boa disposição de seguir no caminho. Nós já vimos 32 estrofes e nós chegamos agora na 33ª. Nós estamos na metade, praticamente, desse capítulo, né, que ele vai falar sobre a importância da coragem. É importante a gente lembrar que a coragem ela não vai surgir do nada, não é algo fabricado, né, não é algo que vai aparecer em nós. Temos que ver todos os caminhos que o Shantideva coloca nos capítulos anteriores, da necessidade da gente ver as situações do Sansara tão difíceis, né? Aquela noite nevoada, como um prisioneiro amordaçado, a gente gerar a mente do despertar, purificar as nossas faltas, desenvolver a bodhicitta, realmente se engajar com a mente do despertar, praticar para poder atingir a budeidade para o bem de todos os seres. Depois, a prática da ética, né, com atenção e vigilância, com corpo, palavra e mente. Depois, a purificação das emoções perturbadoras, sobretudo a raiva, com a paramita da paciência. Então, com todo esse escopo, com todo esse caminho, nós chegamos, então, na prática da coragem, né? Então, é preciso que esses caminhos anteriores sejam trilhados para que essa coragem seja realmente uma paramita e, posteriormente, ela se transforme na perfeição da coragem. Tá? Então, é muito importante a gente lembrar isso, porque não é assim, entrando no meio do caminho, que nós vamos compreender as etapas. Então, eu já vou, nesse mês, né, e no mês de novembro, onde nós vamos concluir a apresentação desse capítulo, já preparar vocês para o próximo capítulo, né, que é o 8º capítulo desse texto do Bodhisattva Charyavatara, e que é a 5ª paramita, que é a paramita da concentração, que vai nos preparar para a paramita da sabedoria, prajna. Então, para esses ensinamentos de hoje e de novembro, além dos 6 comentários que nós já utilizamos aqui com Sampalden, do Sua Santidade o Dalai Lama, o Trango Rinpoche, enfim, aqueles comentários, né, que eu já elenquei aqui várias vezes para vocês, não precisa estar repetindo, eu vou trazer para vocês a explicação de um sutra super importante, é um sutra bem longo, ele está na forma de um livro, você vê o tamanho desse sutra. Então, é o Surangama Samadhi Sutra, que é o sutra da concentração da marcha heróica, da marcha do Bodhisattva. Porque agora nós vamos começar a introduzir o assunto da concentração, para que a gente possa depois desenvolver a paramita. Tudo vem numa sequência, e é preciso que a gente entenda isso. Tá? Então, vocês sabem que eu sempre gosto de citar as fontes, e não é só para dizer quanta coisa que ela leu e tal, né? Não é para aqui fazer um resumão disso para vocês, mas é para incentivar vocês a seguirem nos estudos, né? Fazerem seus estudos pessoais com base nesses textos, que foram os textos que o Lama Trinley orientou para que a gente estudasse, e foram estudados lá atrás, e agora eu venho apresentando para vocês aqui, tá? Então, sempre é importante a gente ver as fontes, né, de onde foram tirados os ensinamentos. Bom, então, até a 32ª estrofe, o que nós já vimos aqui a respeito dessa paramita
da coragem. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes para a gente relembrar, só para não ficar perdido na história. Então, primeira coisa, a paramita da coragem é a paramita que vai ser o antídoto para a preguiça. E aí tem os 3 tipos de preguiça. Então, a preguiça indolente, a indolência com o corpo, a indolência com a palavra correta, a indolência com a mente. Então, tem um remedinho para essa indolência. É a reflexão sobre a impermanência. Então, a consciência da impermanência, que é assim a grande prática de todos os que seguem o ensinamento do Senhor Buda, a impermanência vai permear todos os instantes da nossa vida. E nós devemos ter consciência da impermanência, né? E aí, os detalhes disso, vocês vejam lá no Gampopa e sigam depois com as reflexões e as meditações a respeito dela. Então, quando a gente estiver naquele momento de indolência, seja com o corpo, com a palavra ou com a mente, lembra da impermanência. A vida é breve, né? A morte é certa, o momento é incerto da morte, né? E a gente não leva nada. Então, traz a reflexão da impermanência. O segundo tipo de preguiça é a preguiça vil, aquela que nós nos aplicamos com os atos negativos, né? E aí os atos negativos são aqueles conhecidamente negativos, né? Como matar, como roubar, mas os atos com a palavra, que a gente facilmente se distrai e fala além da medida, a gente faz um comentário maldoso, né? A malevolência, cria uma discórdia, às vezes sem querer, por falta de atenção. E com a mente, a cobiça, o desejo do que quer que seja um chocolate, mas a gente deve estar atento a esses sentimentos de desejo. Então, quando nós temos essa preguiça, que é a nossa aplicação nos atos negativos, lembra do quê? Do karma. Lembra dos sofrimentos incomensuráveis do samsara. Isso aqui, gente, todo mundo sabe, está lá no texto do Gampopa, tem tudo lá detalhado. Que a gente só está dando uma relembrada, né? Porque é importante a gente estar sempre relembrando isso para a gente saber por onde a gente está caminhando. E aí o terceiro tipo de preguiça, que é eu não dou conta, o sentimento de minusvalia. A pessoa olha o tamanho do Dharma, os tantos textos que tem, tantos ensinamentos, tantas práticas, e a pessoa vê aquilo tudo assim e fala, eu não dou conta disso aí, né? Eu estou mal, né? Estou mal, eu não consigo dar conta. Gente, a gente tem a preciosa existência humana. É um renascimento superior. Todo mundo que nasceu nesse mundo bom já é um renascimento superior que nós conquistamos por nosso próprio mérito. Então, lembra disso, né? E aí, mais profundamente, nós vamos ver o ensinamento do Tathagata Garbha, que é a natureza de Buda, que todos os seres sencientes têm. Então, ter confiança nisso e parar com essa letargia, com essa preguiça de achar que não dá conta. Dá conta, sim. Claro que ninguém está pedindo aqui para fazer como vai vir a historinha de hoje, que é um ato heróico muito extremo, assim, não é isso que a gente está pedindo aqui, a gente hoje já orienta para que seja feita na medida da sua possibilidade, mas que essa caminhada seja perseverante. Vai dar uma descansada? Vai, que é uma das forças, né? Vai dar uma paradinha? Vai dar uma paradinha, mas depois volta com o ânimo renovado e segue adiante. Né? A gente sempre, num projeto, eu acompanhei o Lama Trilhei em vários projetos que nós fizemos no KPG, que foi a construção dos altares, a construção das caixas, a construção do Nigulim. Tinha tudo um tempo para fazer. O Nigulim foi construído durante o período da seca, porque começou, leva adiante. Se a gente deixa passar muito tempo, o que acontece? Os obstáculos, que são inúmeros, começam a surgir. Então, começou um projeto, né? Enfim, tinha um projeto que a gente nem tinha dinheiro para isso, e dinheiro a gente foi pegando daqui e da acolá,
né, com a generosidade das pessoas também, a gente conseguiu dar cabo né, da finalização do projeto. Então, vai em frente, não para, não deixa vir, porque os obstáculos são inúmeros, são de vários tipos, né, cores, tamanhos e tudo mais. Então, começou, termina logo, né, dentro do que foi planejado, aquilo tem um determinado tempo. Então, isso é muito importante para a gente, porque nós temos essa capacidade de realmente concretizar os projetos no Dharma no qual a gente se compromete. Quando a gente deixa essa preguiça, essa indolência, essa minusvalia, o que é? São os obstáculos, são as coisas do samsara que estão nos prendendo, né? Na verdade, nós estamos deixando nos prender por esses obstáculos. E a gente deve estar muito atento a isso. Confiar mais na nossa natureza de Buda, na nossa força incomensurável que a gente tem de realizar essa, como diz o Sutra, que é essa marcha heróica, né? O Bodhisattva a figura dele, em vários textos, é traduzido como herói, né? Quando não quer se usar o termo sânscrito, né, Bodhisattva, quer se usar uma palavra, né, da nossa linguagem, se traduz por herói. Herói por conta disso, porque tem as dificuldades, né, tem as tarefas a serem realizadas, e ele segue apesar de tudo. Tá? Então, sempre é importante a gente estar lembrando isso, né? E aplicando bem esses 4 antídotos, que nada mais são do que as 4 preliminares comuns. E aí nós já vimos também, né, que como é que a gente vai praticar, então, essa coragem. A gente sabe que tem, como já foi visto aqui no texto, né, assim, o sofrimento, né, os atos negativos, eles abundam no samsara, é a maioria do que existe, e a virtude é muito pouca. E aí, como é que nós, um praticante do Dharma, vamos praticar, então, essa coragem? Então, com os atos negativos, que é o que abunda no samsara e é o que a gente está acostumado a fazer, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar assim que eles surgirem, por isso que precisa da atenção e da vigilância, olha lá a prática de chinê, a importância que isso tem, para a gente cortar e não deixar que se desenvolvam as ações negativas, sejam elas com o corpo, com a palavra e com a mente. Porque às vezes a gente pensa que só ato negativo é o que a gente faz. Não, o que a gente pensa também é ato negativo, o que a gente fala também é ato negativo também. Então, com os atos negativos, dá esse tipo de tratamento, né? Erradicar essa turma, né? Não deixar que eles floresçam, que eles sigam, né, sua tendência natural, que é cada vez aumentar. E aí, com os atos positivos, as qualidades que nós vamos ver numa estrofe que hoje o Shantideva vai trazer para a gente, nós vamos fazer aumentar essa virtude. Então, é incrementar os atos positivos, porque eles vão vir, pouquinhos, mas a gente vai se habituando, se familiarizando e cada vez mais praticando os atos positivos. Porque, finalmente, é isso que o praticante vai fazer, né? Não cometa qualquer mal que seja, pratique excelência, virtude, discipline completamente a sua mente, que é o que o Shantideva lá vai falar para a gente fazer. Né? Praticar a virtude, não cometer nenhum ato negativo, praticar a igualdade nossa com os outros e Tonglen. Isso tudo a gente já viu em estrofes passadas. Quem está acompanhando sabe perfeitamente do que nós estamos falando aqui. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. O tratamento adequado para os atos negativos, erradicando, e os atos positivos, fazendo com que eles floresçam, né? Preservar os que já existem, fazer com que eles se desenvolvam. Mais uma coisa que eu selecionei aqui para fazer, os 3 tipos de coragem, que é a gente nunca desistir, eu já falei agora rapidamente sobre isso, né? Realmente se engajar e entrar nesse caminho e com coragem, com perseverança, seguir firme nele. Isso é a coragem lá da armadura, né? A gente
toma aquilo ali e vai em frente, e faz o que tem que fazer. As pessoas, por vezes, começam a praticar, fazer as preliminares especiais, e aí começa. Aí começa animado, né? Porque acho que recebeu uma coisa assim, uma bênção que veio de fora e tal, realmente recebeu isso. Mas cabe ao praticante fazer. Aí a pessoa começa a dar chance para os obstáculos, dar chance para os objetos do samsara. E aí ele começa a não fazer mais as práticas. E a primeira preliminar são as prostanações lá. E aí tem que fazer com corpo, palavra e mente. Aí, quando não está só no mundo da cabeça, a pessoa encontra dificuldade, porque tem que fazer. Tá? Quem tem limitação física faz mentalmente, né? Mas aí tem uma indicação médica, né, para não fazer. Tá? Então, seguir e fazer, não deixar os obstáculos tomarem conta. Eu me lembro quando a gente foi à Índia lá para receber iniciação para o retiro, aí a gente perguntou, mas Lama Trilha, quando que vai começar o retiro? Né? Porque isso aí foi em novembro, né, de 2009. E aí ele falou, olha, o mais rápido possível. Ainda tinha obra, o Miguelinho tinha muro, tinha que fazer obra no Parolim, enfim, tinha muita coisa ainda para fazer. E a gente entrou em março. Olha só, os famosos 4 meses do Lama Trilha, é o tempo de concretização de um projeto. E aí a gente entrou, né, dia 13 de março, a gente entrou no retiro. Tá? Isso, pouquinho tempo, né? Não é de anos, passaram os 4 meses. Né? Foi de novembro até março. Então, é a coragem. Vamos e vamos fazer mesmo. Né? Não deixa vir os obstáculos, né? Porque o samsara ele pega a gente, né? A gente se seduz facilmente por ele, né? O outro tipo de coragem, né? Que é isso que eu já acabei de falar, evitar os atos negativos e praticar os positivos. E o terceiro tipo, que é a coragem insaciável, que a gente se determina que, olha, eu só vou parar uma figura de linguagem, porque a gente não para, né? Quando eu atingir a budeidade. Tá? Então, esses são tópicos que nós já vimos aqui, tá? Tem já bem detalhado isso tudo, agora eu só estou dando uma relembrada para que, né, quem não lembrou aí desse tempo, se perdeu um pouquinho dessas informações, então a gente só está aqui rapidamente lembrando. E o último tópico que nós tratamos aqui foi, na verdade, a introdução dos próximos tópicos que virão, que a gente vai desenvolver nesses 2 meses, agora em novembro, que são as 4 forças, né? Que algumas classificações usam como as 6 forças, que é com a atenção e vigilância, que seriam as 2 forças, mas as 4 forças que o Shantideva nos coloca da coragem. Então, a coragem é dotada de 4 forças, como ele fala. Então, a primeira é a força da aspiração. É você olhar o que tem, ver quais são os dispositivos, quais são as práticas, quais são os ensinamentos, avaliar se aquele caminho é benéfico para você, para os outros e tal, e gerar essa aspiração. Então, as estrofes que nós vamos ver hoje vão ser referentes, e a gente vai seguir no domingo que vem, a respeito dessa primeira força, que é a força da aspiração. Vamos lá, vamos seguir esse caminho com perseverança, com firmeza, sem desanimar. E aí depois ele vai falar da força da resolução, que a gente realmente se engajar, que veremos depois, a força da alegria, né, da confiança no caminho, e a quarta força, então, do descanso. Ai, que bom, né? Tem descanso nessa história, sim. Então, a gente vai relaxar um pouco, né? Mas depois voltar renovado, porque o nosso corpo é humano, é muito precioso e tal, mas ele tem um limite de uma prática. Você vai, por exemplo, você está fazendo uma prática de Chirenzi, aí vai fazer uma outra coisa, vai estar na hora do lanche, vai preparar um lanche, mas sempre com atenção, né? Sempre com a mente atenta ao que está sendo feito, mas você vai deixar aquela prática ali e vai fazer uma prática mais
mais suave. Você, por exemplo, estava estudando um texto bem difícil, bem complexo, estudou 1h30, que é tudo que a nossa atenção consegue manter, nosso cérebro funciona assim, aí vai fazer uma outra atividade, que é a prática do Dharma também, mas é uma prática do Dharma mais relaxada. Então, vai dar cuidados com os animais, né? Vai dar alimento para os passarinhos, enfim, vai fazer uma outra atividade, que é benéfica também, mas ela não exige tanto da nossa atenção, da nossa concentração. Então, a força do descanso é muito importante também. Esse caminho do Bodhisattva, né, quando ele começa, não é assim, uma coisa desesperada, que a pessoa vai, né, não pode descansar. Não, dá uma paradinha e volta. Essas paradinhas são breves, mas atentas, tá? Então, são esses os pontos que a gente vai ver ao longo desses 2 meses aqui. E hoje, então, a gente começa com esse primeiro tópico, que é da aspiração. E aí, antes disso, eu gostaria de contar uma historinha, né? Eu acho importante a gente trazer os ensinamentos trazidos pelo Senhor Buda, ele mesmo, né? Há 2.600 anos atrás, o Buda Shakyamuni deu ensinamentos e é importante que a gente tenha contato com esses ensinamentos, porque tem esse primeiro lote de ensinamentos, que são, né, os ensinamentos que estão no Tripitaka, né, e tem o Tripitaka tibetano também, que foi composto no século IX, já na segunda onda do budismo no Tibete, que foi quando vieram as outras escolas e as grandes traduções e tudo. Então, é importante que a gente tenha contato com o ensinamento do Senhor Buda mesmo. Porque no século VI da nossa era, já na era cristã, ou seja, 1000 anos depois do Buda, surgiu o movimento Mahayana, com os sutras Mahayana. E como é que surgiram esses sutras? O que é dito? É dito que o Buda, pela sua sabedoria, pelo seu poder, tomou formas, metamorfoseou em sutras. Tá? Que daí os tibetanos vão dizer que eram metamorfoses irreais, né? Os mahayanistas mesmo vão dizer que eles eram metamorfoses reais, mas, enfim, é um dado, né? Eu já pesquisei bastante a respeito disso, mas é o que há. Então, o Buda ele se manifestou na forma desses sutras. E como eles já são mais tardios, eles já, como eu já mostrei aqui para vocês, influência de outras circunstâncias que haviam já naquela época, circunstâncias políticas, sociais, econômicas, religiosas, outras correntes espirituais. Então, já tem uma mescla, mas a gente precisa sempre se reportar aos ensinamentos do Senhor Buda, lá, o que ele mesmo ensinou pessoalmente. Porque se a gente se perder disso, a gente se perde no caminho. A pessoa vê uma prática do Vajrayana, que tem uma prática, sei lá, de Dana, ou dos trucores, as yogas e tudo mais, se fascina com isso, mas não sabe qual é a base. Se não sabe qual é a base, a chance de se perder nessa história é muito grande. Então, tem uma imagem que eu, enquanto praticante, eu formei na minha cabeça, já com algum pouco conhecimento que eu tinha já lá naquela época, a respeito dos 8 dharmas mundanos. O que acontece com a gente? A gente está no samsara, tá? A gente não conhece nada a respeito de meditação, de dharma, de nada disso. A gente tem os 8 dharmas mundanos. A gente quer o ganho, a gente quer o elogio, a gente quer o prazer, a gente quer a fama, né? As curtidinhas lá nas redes sociais. E a gente não quer as coisas ruins, a gente não quer dor, sofrimento, crítica, não quer ir desgraça, não quer isso. Então, o que acontece? A gente entra no Dharma com essa bagagem de samsara. Então, na minha mente, na época, se foi uma imagem que eu, como praticante, criei, que era como se fosse um poço, um buraco que tem na entrada. E se a gente não está muito atento à nossa motivação, à correção em relação ao que é o ensinamento do Senhor Buda,
a gente cai nesse buraco. E eu, ao longo, né, desses anos, vi muita gente cair nesse buraco. E cai no buraco. Você acha que essas pessoas no buraco estão tristes? Não, elas estão felizes. Estão lá no sansarão delas. Mas elas estão olhando de fora, um idam, uma prática, um ensinamento, não sei o quê. Elas ficam felizes com essas coisas que elas estão vendo lá no fundo do buraco. Elas estão olhando as coisas lá fora e ficam felizes, né, com isso e tal. O que é esse praticante? O que ele vai andar? Nada, gente. Ele vai estar só fascinado pelas coisas que ele está vendo, que ele não entende, mas ele tomou para si uma prática de não sei o quê. É preciso que a gente entenda qual é a progressão desses ensinamentos do Senhor Buda. Senão a gente cai fácil nessa armadilha, né? E muita gente cai e não sai daí. Fica nesse buraco, nesse poço. E a gente precisa ter cuidado, porque a gente precisa ter atenção e vigilância com as nossas motivações, com os nossos pensamentos, nossos propósitos, né? Nossa aspiração em relação à prática do Dharma, e contornar esse buraco, né? Isso é uma imagem que eu estou criando aqui para vocês, para a gente poder seguir no caminho, até a budeidade. Porque senão a gente cai fácil nessa armadilha dos 8 dharmas mundanos, porque se promete, né, quem tiver filhos terão, né, as coisas nefastas serão afastadas. A gente fica querendo, eu quero esse negócio aí, eu vou ter prosperidade. Mas o que é prosperidade dentro do ensinamento do Buda? Pela prática da generosidade se atinge a prosperidade. Porque a gente fica satisfeito com o que tem. Não é que vai ter coisa, não, gente. É que tem, tá bom. Não tem, também tá ótimo. Isso é prosperidade. É o contentamento. Sabe, se a pessoa falou, vou trazer uma cesta básica para você, aí liga, eu estou com Covid, não vou poder. Não tem cesta básica, gente. Tá ótimo também. É assim, isso é condição do samsara. Então, é muito importante a gente saber como é que o budismo seguiu ao longo desses 2.500, 2.600 anos, para a gente não se perder no caminho. Por isso que eu estou sempre colocando aqui o ensinamento do Senhor Buda. Então, essa história aqui, que eu vou trazer aqui hoje para vocês, uma história super conhecida, né? Vários de vocês já sabem de cor, não tem problema nenhum, né? Quem ouviu já vai ouvir de novo, né? Aqueles que não conhecem, será um belo encontro. Mas eu trouxe por quê? Porque ele, dentro do Tripitaka, que é lá o triplo sexto, né? O ensinamento do Senhor Buda, ele mesmo, está no capítulo sobre a coragem. Para mim mesmo foi, né? Eu já conhecia esse sutra, na verdade, já de tempos passados aí, e eu fiquei feliz, eu falei assim, poxa, mas esse aí faz parte do capítulo quando o Senhor Buda ensinou sobre a coragem, então está ele aqui. É o Sutra do Bodhisattva que se sacrifica para salvar os mercadores. Para quem está acompanhando, ele é o número 67, está no Tripitaka 6, parte 5, página 71. Então, o que acontece? Está o Buda, ele Buda Sakyamuni, com a sua comunidade de 500 arhats, né? Quem sabe da história, né? O Buda começou a ensinar e algumas pessoas começaram a rapidamente atingir o estado de arhat, porque compreendiam o que ele estava ensinando, né? Tinha a compreensão superior do que o Buda estava ensinando. Então, o Buda está lá com a sua comunidade já de 500 arhats. E aí o Buda começa, então, a contar uma história de uma vida passada dele. Né? Como vocês sabem, dentro da tradição Hinayana, o Bodhisattva é o Buda Shakyamuni mesmo em suas vidas passadas. Tá? Essa é a denominação usada dentro do Hinayana. Então, é a imagem do Bodhisattva. O Bodhisattva, então, que é uma vida passada do Buda, ele estava numa determinada cidade, no local, não diz no texto qual era, mas ele estava lá numa cidade, que é a beira-mar, e um grupo de mercadores, 500 mercadores, se propõe a fazer uma viagem, né, de navio para ir recolher vários materiais, substâncias preciosas nas diversas terras que eles passaram. E aí o Bodhisattva falou, não, eu vou ajudar essas pessoas a fazer, então,
essa coleta desses materiais, né, essas substâncias todas preciosas. E aí foram fazer essa viagem e seguiram para as diversas terras e tal, e foram recolhendo, e aí, né, um determinado momento, que era um mês e pouco depois, eles já haviam recolhido muita coisa. O barco estava abarrotado de substâncias preciosas. E aí eles resolveram voltar, né? Porque não tinha mais como colocar mais nada ali, eles resolveram voltar. Quando eles começam a viagem, uma terrível tempestade acontece no mar, né? Uma chuva muito forte, muitos raios, e os deuses das águas formavam nuvens na forma de muralhas, cercando toda a situação. E da língua, né, da boca desses deuses, né, das águas, saíam línguas de fogo que lambiam todas as montanhas em volta. E aí o Bodhisattva lá naquele barco, o que ele pensou? Falei, olha, esse barco vai afundar, vai morrer todo mundo, né? E aí ele se colocou com o seguinte pensamento, né? Eu estou no caminho para me tornar um Buda para o bem dos seres, né? Expor a minha vida para salvar os seres é uma nobre ação. E aí o que ele faz? Ele pede lá para os demais mercadores darem as mãos e elevarem o corpo dele. E aí os mercadores todos, né, fizeram isso, né, formaram um ciclo assim, formaram direitinho uma estrutura, levantaram o corpo dele, o Bodhisattva pegou a espada e cortou a garganta dele, morreu. E aí os deuses ficaram assustados com aquela cena, né? Uma pessoa se sacrificou para salvar a vida de outros, e aí eles falaram, acho bom a gente deixar esse barco chegar lá na terra firme, protegidos. E aí foi isso que aconteceu. O barco chegou lá na terra firme, mas o Bodhisattva estava morto. Mas aí os mercadores falaram assim, olha, né, uma pessoa com uma ação tão nobre, com certeza deve ser um Bodhisattva, né? É um ser muito nobre. E aí começaram a clamar aos céus, né? Aquela situação que estava ali se apresentando, né? Por que aquilo ali aconteceu? Aí Shakra, né, que é conhecidamente, né, o rei dos deuses, ou o rei dos devas, ele se compadeceu, então, do estado, né, de tanto lamento que estavam os mercadores, e falou assim, olha, realmente ele é um ser muito nobre, ele se sacrificou para o bem dos outros. Eu vou devolver a vida dele. Aí da boca, né, de Chakra, ele fez sair uma substância medicinal que curava tudo, né, que era um óleo, e aí ele ungiu o corpo todo do Bodhisattva, e o Bodhisattva, então, ressuscitou. E aí todos ficaram felizes, né? Todos os familiares, né, do Bodhisattva, até a 9ª geração, ficaram muito felizes com aquele ato dele, e ele pôde depois recobrar a sua própria vida. Aí, a partir daí, ele começou a praticar com mais intensidade ainda, salvando os seres da miséria, praticando mais ainda a virtude. Ele recitava os textos do Dharma por onde quer que ele passava, e todas as pessoas começaram a ter uma vida mais feliz, né? O próprio rei viu a validade daqueles ensinamentos ali e aí orientou para que as pessoas seguissem o Santo Dharma, respeitassem os preceitos, e aí todas as pessoas passaram a ter um estado de grande felicidade e prosperidade. E quando essas pessoas morriam, eles iam direto para os mundos superiores. E aí o Bodhisattva, né, por sua vez, seguiu, né, seu caminho, como está dito, né, e por kalpas e kalpas, seguiu com coragem, sem jamais relaxar, e obteve, finalmente, a dignidade de um Buda. Então, esse é o fim do sutra da história que o Buda estava contando. E aí ele diz, então, aos bhikshus, né, que é os monges, aquele que perdeu a vida para salvar os outros era eu mesmo. Chakra era Maitreya. Os 500 mercadores são agora os 500 arhatas presentes nessa assembleia. Essa é a maneira pela qual a paramita da coragem do Bodhisattva é vigorosa. Então, esse é um sutra bem interessante, né, e bem conhecido também, ainda bem,
que mostra a que nível vai essa coragem desse Bodhisattva. Enquanto a gente não sacrifica, né, vamos usar essa palavra, a nossa apreensão egocêntrica, não há possibilidade para a felicidade. É preciso que a gente vá praticando realmente, compreendendo a natureza da nossa apreensão egocêntrica, de todas as nossas emoções perturbadoras, abrindo mão de nós mesmos, para que a gente possa ter a tal da felicidade. Porque todo o nosso sofrimento está na nossa apreensão egocêntrica. Quando nós, através das nossas práticas, começamos a compreender a sua real natureza, o sofrimento simplesmente se dissipa por si mesmo. Então, esse é o caminho, né? Esse é um sutra bem clássico que mostra isso. Enquanto a gente está dentro do Dharma, né? Se é que a gente pode dizer isso, mas com motivações, com propósitos que estão lá nos outros dharmas mundanos, é aquela imagem do poço, do buraco que eu falei para vocês. Você está só fascinado com os diversos elementos que surgem. Aí vem, mas tem as yogas, eu quero saber isso, a prática do Idam, e não sei o quê, ao Sutta, mas não sei o quê. A pessoa fica fascinada, é só um processo de fascinação, é tipo um celular novo que apareceu aí. É o mesmo processo. Qual é o resultado disso? Sofrimento, gente. A pessoa está só fascinada com as coisas bonitas, porque é realmente bonito, né? Mas, de fato, não está fazendo nada, ela continua lá querendo alguma coisa, querendo um ganhozinho, entendeu? Um prazerzinho, uma sensação de bem-estar. Né? Eu estou meditando, uma sensação de bem-estar. Não é isso. Né? E eu estou falando isso porque, assim, a maioria tropeça e cai no buraco. E para sair de lá é difícil. Porque é um buraco, é um poço. Ele está dentro do buraco. E estão lá, olhando para as coisas, porque dá para ver, né, desse buraco que eu imaginei, dá para ver as coisas lá fora. Aí você pergunta para essa pessoa, a pessoa assistiu, né, o ensinamento do Rinpoche, aí você pergunta para ela assim, mas você consegue, assim, fazer tipo, um resumo, o que o Rinpoche falou? Aí a pessoa já vai catar os papéis dela, né, cata o papel. Não, peraí, ele falou, peraí, não sabe. É incapaz de repetir alguma coisa. E se não for recorrer ao papel, nem é capaz de dizer nada. Você consegue fazer um resumo, um ensinamento de 1 hora do Rinpoche? Você consegue fazer um resumo? Olha a qualidade da sua atenção. Não, mas viu, Rinpoche? Tá vendo de dentro do buraco, tá vendo a coisa lá fora. Rinpoche. E a pessoa pode passar nesse buraco, gente, vidas. Porque ela renasce e vai, como a gente, pela lei, né, que é explicado, a gente vai nas tendências, a gente cai em buraco uma vez, quando a gente encontrar o Dharma de novo, olha, tem mérito para isso. Encontrou o Dharma, cai em buraco e fica de lá, olhando para as coisas, do lado de fora. E não dá um passo à frente. Então, saibam isso. Enquanto a gente não compreende a natureza da nossa compreensão egocêntrica, a gente não vai conseguir atingir a tal da budeidade, ou o estado de Buda. Tá? Então, esse sutra é maravilhoso, ainda bem que ele é bem conhecido, que é uma imagem, né? O Buda, como vocês sabem, ele ensinava bem por histórias, que é uma maneira fácil da gente gravar os ensinamentos. Né? Ele era um professor muito sábio e ele sabia quais eram os meios adequados para poder fazer com que as pessoas entendessem. Olha, que eram 500 arhats, né? Não eram pessoas que estavam perdidaças no samsara, não. Então eram pessoas que já tinham um certo nível de compreensão. Tudo bem até aí? Falei várias coisas, mas se vocês tiverem dúvidas, tá, gente? Tá nos ensinamentos, estão gravados, vocês podem ver toda a referência a isso que eu já falei até agora, anteriormente. Tá bom?
Tá tudo bem até aí? Podemos seguir? Então, hoje nós vamos ver a estrofe 33, vamos ver se a gente consegue chegar até a 38ª. Então, como eu disse para vocês, é a explicação da força da aspiração, aquela primeira força lá das 4 forças. Então, olhou o que tem no caminho, o que tem, quais são os ensinamentos, quais são as práticas e tal, fez uma avaliação de tudo. Então, a primeira força, eu vou. Mas, para esse eu vou, é preciso algumas determinadas reflexões, né? Porque sem a coragem, gente, nenhuma das paramitas ela é praticada adequadamente. Ela é a força, é ela que faz desenvolver todas as paramitas, né? A paciência com a coragem, elas vão realmente frutificar, né? Mas se a gente ficar lá só na paciência que falha, né? De vez em quando, mas aí não dá para aguentar, aí falha com a prática da paramita da paciência. Não, tem que ter perseverança, diligência, né? Aplicação, a coragem para aplicar as paramitas, né? Todas elas. Você vai precisar de coragem para aplicar a ética, né? A gente vai precisar de coragem para aplicar a generosidade. Vai precisar dela. Então, é fundamental que nós compreendamos e possamos aplicar em toda a nossa prática a diligência da coragem, né? Saber dizer não para os diversos obstáculos que surgem, né? Porque, às vezes, por exemplo, numa situação mais acalorada, né? Uma discussão, qualquer coisa, a gente facilmente se deixa levar pelos propósitos alheios, mas a gente precisa ter coragem para praticar a paciência, no caso. Preciso ter disciplina, determinação. Não, eu vou conseguir, sabe? O negócio aqui está muito atraente, mas eu vou resistir a essa provocação que está na minha frente, né? Então, essa é a importância da coragem, né? Como é dito em todos os textos, né? Sem a paramita da coragem, as demais paramitas não se completam. Então, nos comentários todos, né, gente, que são vários comentários desse texto, né, esse texto do Bodhisattva Charavatar, acho que, não sei, mas acho que é o texto que mais tem comentários de grandes mestres, né? Então, jamais se desanimar diante dessa grande empreitada, né? Colocar em prática a habilidade da autorreflexão. Então, a cada instante que estamos seguindo no caminho, sempre manter essa autorreflexão. O que eu sou? Para onde eu estou indo? Né? Porque quem não sabe o que está buscando, não encontra quando acha. A gente precisa saber aonde que a gente quer chegar e quais são os meios que a gente tem para chegar lá. Se você quer fazer uma viagem para a Índia, né, não adianta ficar sonhando com ela, você tem que saber quais são os meios que você tem que fazer para colocar ela em prática e ela realmente acontecer. E a gente vai precisar de coragem, vai precisar de disciplina, de perseverança para a gente conseguir obter o nosso resultado, né? Se a gente se perder no meio do caminho nas fantasias, você vai passar o resto da vida vendo guia de viagem e está tudo bem. É ruim? Não é ruim, mas é a turma lá dentro do buraco. Eles ficam lendo as figurinhas lá, vendo desenho, porque tem guia de viagem que tem figurinha, fica lá e está satisfeito com isso, só que, de fato, não fez viagem nenhuma, né? Só está lá no mundo da imaginação dela, né? E aí, nos comentários, ele diz a importância da gente ser honesto com a gente mesmo nessa autorreflexão. Então, a cada instante, estar vendo a nossa motivação, sabendo se estamos praticando as coisas corretas para serem praticadas e aonde a gente quer chegar. É importante a gente ser honesto. A gente não deve jamais mentir, muito menos para a gente mesmo. E realmente fazer. Porque tem gente também que diz que faz a coisa, mas de fato não fez. Eu já vi, mas fui eu que fiz. Não, espera aí, você não fez. A
coisa, quem fez uma coisa, quem fez o bolo. Você pode até falar, vamos lanchar, muito bom, mas quem foi lá e fez, providenciou lá o ovo, o leite, sei lá o que quer que seja, para fazer o bolo. Quem fez o bolo, bateu o bolo, quem fez o bolo foi a pessoa que fez. E como a gente já viu lá no começo do capítulo sobre a coragem, é o mérito das ações cometidas que levam o barco da gente para outra margem. O barco que é a preciosa existência humana. É o mérito, é o que fez de positivo. Então, a gente precisa ter coragem de praticar os atos positivos, todos eles. Então, não se desanime jamais. Então, essa é o mapa, né, para a gente saber onde é que a gente vai trilhar. E aí o Shantideva começa, né, que é o 33. Minhas próprias faltas e a dos outros são inumeráveis e devo destruí-las. Será necessário um oceano de kalpas para exaurir cada uma delas. Então, ele volta aqui ao primeiro capítulo, né, quando ele está do Bodhisattva Charavatar, onde ele está fazendo o elogio a Bodhicitta. A quantidade de sofrimento, a quantidade de atos negativos que existem no samsara, a quantidade de atos que a gente pratica a cada instante com corpo, palavra e mente, são extremamente abundantes. Se a gente começa a olhar, então, a gente vai ver, né, quantos atos negativos a gente comete por distração. Distraiu, comete ato negativo, que é o que a gente vem fazendo desde os tempos sem princípio. Então, Shantideva vai voltar aqui a nos lembrar a quantidade de sofrimento, a quantidade de atos negativos que são praticados, que existem, enquanto estamos no samsara. E como eu já falei aqui no dia de hoje, por isso que é sempre bom a gente dar uma lembrada nos ensinamentos, com os atos negativos, o que a gente tem que fazer? Identificar eles e cortar, não deixar que eles sigam adiante. E aí, para cada ato desse, é preciso muita energia, muita aplicação, porque eles vão tender a se repetir, a gente vai tender, né, a repetir um ato negativo. Se a pessoa está acostumada a praticar tagarelice, por exemplo, ela vai seguir nesse canto aí. Então, precisa ter atenção, diligência, para não praticar, que é o que o Shantideva vai me lembrar aqui. Será necessário um oceano de kalpas para exaurir cada uma delas. Então, olha a quantidade, né? Olha a força dessa coragem, dessa perseverança. É imensa, gente. Porque, imagine, desde os tempos 5 meses, a gente vem com malevolência, vem com visões errôneas, achando que as coisas duram para sempre, ou que nada existe. Também tem gente, nada existe. Né? Nada existe sim, meu amor. Quando você está no relativo, existe sim. Né? O próprio Buda, Shakyamuni lá, morreu. Entendeu? O corpo dele físico teve um fim, foi para Nirvana, tudo bem, uma maravilha, mas o corpo teve um fim, teve uma diarreia. Então, enquanto a gente tem uma vida relativa, né, que é essa vida que é física, tem uma série de sofrimentos. E, assim, não tranquiliza muito quando a gente perde esse corpo físico, não, porque as tendências permanecem. Por isso que as pessoas sofrem no bardo e sofrem nos próximos renascimentos, porque o que está na mente segue com a pessoa. Né? E aí é dito, né, que nos comentários, né, são 84 mil emoções perturbadoras. Imagina, a gente exercendo essas 84 mil emoções perturbadoras, quantos atos negativos a gente tem com corpo, palavra e mente. São incomensuráveis. Então, olha só a força da gente vencer esse oceano de kalpas, né? Com a nossa aplicação, com a nossa diligência. Né? E ele segue, né? Que é o 34. Mas se dentro de mim eu não percebo nem mesmo uma fração de perseverança necessária para esgotar essas falhas,
Então, por que meu coração se estilhaça em pedaços? Por enquanto eu me tornei somente uma morada para miséria infinita. Olha como é que o Shantideva é forte, né? Nos incitando realmente à prática, né? Se dentro de mim eu não percebo. Então, por isso que eu falei aqui agora há pouco a importância da nossa autorreflexão, estar sempre atenta, né? Quais são as nossas motivações, quais são as emoções perturbadoras, quais são os atos que a gente está gerando na nossa mente, porque dos atos da mente virão os atos com a palavra e o ato com o corpo. Então, a importância da gente estar sempre fazendo essa autorreflexão, essa autoavaliação, para a gente seguir adiante, né? É preciso, então, que a gente tenha essa perseverança realmente heróica, como é dito no Sutra. Né? Não é uma coragemzinha aqui, acolá. Né? É uma perseverança, é uma coragem heróica mesmo, de vencer os nossos inimigos, que são o quê? As emoções perturbadoras. Né? A gente recita lá na dedicatória, nossos inimigos são o quê? As máculas, que são elas, são as emoções perturbadoras. Então, a força que a gente tem, né? Por que meu coração não se estilhaça em pedaços? Ele faz essa imagem bem forte assim, né? Por enquanto, eu só me tornei uma morada para miséria infinita, que é como ele descreve a situação, né, do samsara. É a pessoa que está completamente distraída pelos objetos, dos objetos exteriores, seja pela visão, pela audição, pelo olfato, né? E os objetos mentais também, a fascinação que a gente tem pelas nossas produções mentais, nossas ideias, nossos projetos, e a pessoa fica ali viajando naquela história lá. Isso é sofrimento, é só sofrimento. Então, somos essa morada da miséria infinita. É o que a gente é enquanto a gente está no samsara. A gente precisa desenvolver atenção, desenvolver vigilância, para que a gente comece a olhar para a nossa percepção. A gente começa a olhar para ver o que passa dentro da nossa mente. Né? Como é que são gerados nossos atos? Qual é a natureza deles? É assim que o nosso sofrimento vai se extinguir. Né? Somente quando a gente realizar isso, é que nós vamos ter o tal do fim do sofrimento. Então, coragem, meu povo, vamos em frente, porque é preciso a gente ter esse tipo de atitude mesmo quando a gente entra no Dharma. Né? E aí, nos comentários, vai dizer, né, ter a força para aplicar os antídotos, né, que eu já falei aqui anteriormente para vocês, sempre, né, a força dos antídotos, e precisa ter coragem para eles, né, porque, por exemplo, quando a gente está lá, vamos lá, colocar lá os 4 obstáculos, lá, o apego a essa vida, a meditação sobre a impermanência, quando a gente está apegado nessa vida, né, mas eu quero isso, quero aquilo outro, né, eu não quero isso, não quero aquilo outro, né, pensa na impermanência. Então, a gente precisa ter a coragem de aplicar o antídoto, porque às vezes a gente está lá no momento da vida que está tudo bom, muito bom, entendeu? Está tudo maravilhoso. E a gente acha que aquilo ali vai durar para sempre, só que não. Mas a gente precisa, mesmo nesses momentos assim de prazer, de alegria, tá tudo bom, né? Seria bom, né, que essa festa nunca terminasse. Não tem uma besteira que a gente fala assim? Meditar sobre a impermanência. Daqui a pouco aquelas pessoas todas vão partir. A festa vai acabar. E agora José, né? Nosso sábio, Carlos Drummond de Andrade. E aí? E agora José? A festa acabou. Aí você faz o que, criatura? A gente precisa praticar para a gente entender a natureza de todos os fenômenos. Como é que toda a nossa percepção, toda a nossa sensação, como é que isso se passa dentro da nossa mente? Como é que a nossa percepção da realidade? Porque é isso, finalmente, né, que a gente vai acontecer. Vai mudar a nossa percepção do mundo, a nossa experiência no mundo, a nossa visão de mundo. Isso tudo vai mudar, gente. Mas é preciso aplicação, porque
porque não, né, a pessoa não vai... não é algo que você fabrica e coloca, tipo uma roupa nova, uma língua nova que você aprende, sei lá, um conhecimento qualquer que você coloca ali. Não é assim que é o Dharma. O Dharma vai mudar a gente por dentro, vai mudar a nossa experiência. Então, super vale a pena, mas é preciso coragem, porque sair, né, dessa história não é fácil, porque a gente tem toda uma série de apegos ao ciclo das existências. Então, a gente precisa meditar sobre isso. E aí, deixa eu ver se fala mais alguma coisa dos comentários. Né? São tantos textos. Sim, ele vai, mais uma vez, falar, reconhecer as nossas perfeições, reconhecer as nossas imperfeições, né? Que é a preguiça, né? Com certeza. E a outra que eu achei maravilhosa. Ele coloca duas imperfeições. Primeiro, preguiça, né? Que os 3 tipos de preguiça lá, e a alta importância que a gente dá para a gente mesmo. E daqui vem a reflexão, eu ia falar isso no final para você, mas já vou falar logo, vou dar um recado logo mais. Eu gostaria que cada um de vocês, né, além da reflexão sobre todo esse ensinamento de Shantideva, os comentários e tudo mais, refletissem, né, durante a semana e para sempre, quanto do seu tempo, né, quanto da sua atividade mental, quanto da sua atividade da palavra, quanto da sua atividade do corpo, é dedicado para a autoimportância. Quantas vezes você pensa nas suas memórias, quantas vezes você pensa nos seus projetos, quantas coisas você pensa na sua satisfação do momento presente. Quanto tempo que eu ocupo, né, da minha mente me ocupando comigo mesmo? E quanto você ocupa, né, com o seu corpo, palavra e mente, para o bem-estar do outro? Não é porque o outro vai te achar uma pessoa bacana, legalzinha, não. Dá por dar, fazer o bem sem ver a quem. Então, essa é a reflexão. Quanto por cento do meu tempo eu penso em mim mesmo, né, nas coisas para mim, nos meus probleminhas, nas minhas memórias, nos meus projetos, e quanto eu penso na felicidade do outro. A gente não pode esquecer qual é o propósito máximo, né, que é o da Bodhicitta, que é o fim do caminho nosso lá. Com a mente estabilizada, nós conseguimos compreender a natureza da nossa percepção, compreender a natureza da nossa percepção. E aí depois o que vem, gente? O amor e o respeito pelos outros. Esse é o resumo da via do ensinamento do Buda. É só isso que vai acontecer. Não tem nada a ganhar. A gente vai perder medo. No pacotinho do medo vai perder a esperança também, porque a gente não, o medo é ruim, a gente não quer. Vai embora medo. A esperancinha a gente quer. Esperancinha de ser feliz, esperancinha de, sei lá, de ter isso ou aquilo outro. Então, a gente precisa entender bem assim, o resumo do nosso caminho, para que a gente, quando a gente encontrar, era isso que eu estava buscando. E aí, larga isso também, porque não é para ter apego ao fruto, não. Então, a gente precisa saber isso. Mas sem cumprir com essas etapas, a gente não vai estar seguindo no caminho do Dharma. A gente vai estar onde? Lá dentro do tal do buraco. Olhando lá, como diz uma amiga minha, que ela fala, namastê cirandeiro. Está lá no fundo do buraco, namastê, namastê. Tem todo respeito pelo namastê, tá, gente? Mas é o pessoal que toma nessa vibe de um estado de bem-estar, de Shangri-La. Não tem nada a ver com isso. Né? Assim, a prática do Dharma é um comprometimento sério e responsável com a nossa própria mente e com a mente dos outros. Aí o Shantideva segue, né, que ele vai falar do renascimento, do privilégio que é um renascimento humano.
E ele segue. Da mesma forma como terei que cultivar as minhas excelentes qualidades para o bem dos seres, devo praticar seriamente cada uma delas durante um oceano de caos. Aí volta a história aqui do oceano de caos. A gente precisa de um oceano de calpas para purificar os atos negativos e precisa de um oceano de calpas para praticar as qualidades. E aqui são as paramitas, né, as 4 incomensuráveis, que é o que a gente vai precisar desenvolver. Que só vai vir, essa turminha aí, quando a gente começar a relaxar na nossa apreensão egocêntrica. Senão vai ser uma compaixão fabricada, vai ser um amor fabricado, uma equanimidade fabricada, uma paciência fabricada, uma ética fabricada. Não é bom, não. O negócio aqui é sem fabricação, sem elaboração, não é isso? Então, a gente precisa se liberar da apreensão egocêntrica para a gente poder desenvolver as tais das qualidades. E aí precisa de um oceano de calpas, porque há um oceano de calpas que a gente vem na tendência de não desenvolver qualidade nenhuma. Então, para praticar a virtude, vai precisar de coragem, vai precisar de perseverança, né, de aplicação. Esse é o que o Shantideva tá nos trazendo aqui, né? E aí ele segue, né, com a 36, que é junto, né? Mas eu nunca desenvolvi a prática, nem mesmo uma fração dessas excelências. Como é estranho desperdiçar esse raro renascimento que encontrei devido às causas e condições. E aí ele volta lá para a história da preciosa existência humana. A gente tem que refletir sobre isso, gente. Qual é a nossa real natureza? Né? Dentro da filosofia seguida pela nossa escola, é que a gente tem a natureza de Buda. Tem outras escolas que não seguem esse modelo de ter a natureza de Buda. Tá? São modelos pedagógicos. Né? Todo mundo aqui aprendeu a ler, não foi? Mas cada um seguiu um método diferente. Não foi? Finalmente, todo mundo aqui aprendeu a ler, não foi? Também são as escolas budistas, são do mesmo jeito. Né? Tem os princípios pedagógicos que regem cada uma ou outra. Na nossa, a gente segue o modelo de ter a natureza de Buda. Né? E eu trouxe até o Shastra, né, que é o Sutra de Maitreya, que ele vai falar, né? Essa natureza de Buda é incriada, espontânea, não é consumada através de causas externas, ela possui conhecimento, amor compassivo e habilidade. Então, essa é a nossa natureza, completamente desprovida dessa apreensão egocêntrica, a gente se manifesta tal como um Buda, que tem todas essas qualidades. Mas a gente precisa se liberar da apreensão egocêntrica, para que a gente possa desenvolver e treinar, né? Porque a gente vai começando, conforme a gente vai se livrando da apreensão egocêntrica, a gente vai tendo, assim, momentos de amor, a gente vai tendo momentos de compaixão, momentos de paciência, momentos de ética, mas precisamos perseverar na prática para que aquilo ali se torne cada vez maior, que é o tal do florescimento, o desenvolvimento. Então, é isso que o Shantideva vai nos trazer aqui. Em um dos comentários, eu achei bem interessante isso, né? Que ele, o Geshe Jampa Tekchok, que ele fala assim, ó, vou até ler para vocês. O Buda, né, o corpo do Buda tem 21 mil pelos. Vezes 100 é o número de virtudes necessárias para ter uma marca menor do Buda. Né? Todo mundo sabe, né, que o Buda tem 32 marcas maiores e 80 marcas menores. Né? Então, para ter uma dessas marcas menores, precisa ter 21 mil vezes 100 para ter uma dessas marcas. Para ter a coroa, né, precisa multiplicar esses 21 mil vezes 100 vezes 100 mil vezes virtudes, né, para ter a coroa, né? E multiplicando isso por 100 para compreender o Dharma. Ixi,
Tá complicado. Aí a pessoa acha que entendeu, só que não. É preciso prática da virtude para ter tudo. Ninguém está aqui tendo, né, querendo ter a coroa do Buda, a orelha alongada, os cílios como de uma vaca, os dedos são ligados, né? Isso aí é o corpo do Buda, está bem explicadinho, não vamos dar a entrada aqui, né? Mas para compreender o Dharma, olha só quanta virtude é necessária. Eu achei bem interessante isso, né? Que é uma medida para a gente ver que a gente acha que faz uma coisinha pequena lá, já entendeu dar, já entendeu dar cuidado, só que não. Está lá no fundo do buraco, se maravilhando com o que está lá fora. Está entendendo nada, mas está muito bom, está feliz lá. Então, é preciso que a gente veja assim, a riqueza que tem nos ensinamentos, né? E aí, nos comentários vão seguir, né? É preciso que a gente se familiarize com a prática da virtude. A cada instante. Né? Sempre lembrando que a gente tem as nossas sessões, né, de meditação, que seja ela qual seja, né, a prática que tiver sido orientada por um lama, por um rinpoche. Essa é a sessão. Mas na intercessão, o que a gente faz? É a prática das intercessões. Então, com a mente atenta, com a mente vigilante, atenção na erradicação, né, dos atos negativos e atenção para desenvolver os atos positivos. Disciplinar completamente a nossa mente. Então, é preciso muita força, gente, porque assim, o Lama Trinidad costumava dizer, né, que o samsara, se a gente se distrair, ele leva a gente. E aí é feito o rio de corredeira, sabe? Vai achar o corpo lá embaixo, entendeu? Quando vê, cadê? Já é. Então, é preciso muita atenção para que a gente realmente pratique a cada instante e discipline, disciplinar completamente a nossa mente, não é uma tarefa fácil. Por isso que é chamado do herói. Né? Essa que é a força que a gente deve ter. E aí o Shantideva segue, né, com as outras duas, que é 37 e a 38, que é investigando o que é correto fazer e o que não é. Volta lá, versinho 183 do Dhammapada, né? Que é isso. Não pratique qualquer mal que seja, pratique excelente virtude, disciplina completamente a sua mente. Então, as duas primeiras, né, que é relativo à ética, né, que é a acumulação que é de mérito. Então, essas duas primeiras, evitar o mal e praticar a virtude, é a acumulação de mérito. Disciplina completamente a sua mente, acumulação de sabedoria. É com as duas acumulações que a gente vai gerar perfeitamente a bodhicitta e vai seguir no caminho. E aí o Shantideva segue, né, com essas duas estrofes. Eu não fiz oferenda aos vencedores. Eu não ofereci doações nas grandes celebrações. Eu não realizei ações, né, nos ensinamentos, né, ou seja, os 3 ensinamentos. Não realizei os desejos dos necessitados. Não concedi destemor aos amedrontados. Não dei felicidade aos infelizes. Tudo o que fiz foi provocar dor e desconforto por ser um corpo estranho no ventre da minha mãe. Oh, Shantideva pega pesado aqui. Então, nos comentários vai dizer que reconhecer que durante muito tempo nós podemos ficar praticando pequenos atos positivos. Né? Porque, tá bom, é bom praticar a paciência, é bom não entrar numa fofoca, é bom, né? Esses pequenos atos que a gente consegue fazer no cotidiano, que é difícil, mas a gente, como praticante assim, um pouquinho mais aplicado, a gente consegue, né? Entrar numa história, né? Agora tem tantas histórias que a gente vê, são movimentos políticos, movimentos contra atitudes com o serial killer que fez e tal, é tudo muito apaixonante, né? A pessoa se deixa. E aí quem fica quieto, né? Vou refletir sobre isso, ver qual é a situação do sofrimento do samsara, usa isso como sua própria prática, né? Se pode fazer alguma coisa de efetivo, faça. Agora, se não pode fazer alguma coisa realmente de efetivo, use isso como tema de reflexão para avaliar a situação do samsara e ver se o negócio vale a pena ou não. Então,
é dito nos comentários que, mesmo que a gente pratique esses pequenos atos positivos, a gente não fez esses imensos atos que são extremamente valorosos para nós, praticantes do Dharma. Porque aqui o que acontece? Muda o destinatário. E é muito interessante isso, né? Tem uma sutileza aí muito profunda nesse ensinamento. Quando nós estamos, por exemplo, o que me vem à mente aqui, por exemplo, numa discussão acalorada, esteja, sei lá, por conta de política, essa semana até uma pessoa me falou, estava assim num modelo de excitação. Eu, quando já vejo a pessoa está excitada com alguma coisa, porque ela já perdeu a mão, entendeu? Aí eu já fico assim esperando o que vai vir daí, né? A pessoa mal respira, mas aconteceu isso, olha só, mas não está nem respirando direito. Então, numa situação dessa, a gente até consegue controlar nossa mente, não entrar na onda da loucura. Aí, seja por compaixão, seja porque está dito nos ensinamentos que permaneça como um pedaço de madeira e tal, mas tem uma dinâmica social nisso, né? Tem uma coisa, né? E a gente, como a gente está acostumada a manipular o mundo, as pessoas e tal, a gente pode entrar num jogo desse, que aí a pessoa diz, você viu que fulano não reagiu, né? A pessoa vai ter um comentário, vai ter uma coisa, porque você está lá no meio da confusão lá, no meio do sansarão lá, cheio de emoção perturbadora. Mas quando a gente também aplica as nossas ações para os destinatários sagrados, e quais são esses destinatários sagrados? As três Buda, Dharma, Lamas e protetores. Quando a gente aplica a nossa prática em relação às fontes de refúgio para os seres, realmente praticando a compaixão, realmente praticando o amor, não esperando retribuição, gente. Não dentro de um contexto social, não para se achar bacana. Olha como eu sou bonzinho, eu fui dar, sei lá, cobertores, vou dar cesta básica, olha como eu sou bacana. Mas fazer o bem sem ver a quem. Realmente querer que aquela pessoa ali se livre do frio, né? Se livre do sofrimento e obtenha a felicidade. Com essa intenção, vê-lo realmente como o Buda que ele é. Porque essa natureza de Buda permeia todos os seres. O quanto de respeito, o quanto de amor que você tem para os seres. A gente não pode esquecer lá a devoção pelas fontes de refúgio e a compaixão por todos os seres. Quando as nossas ações, sem interesse nenhum, porque senão, como eu falei, é a gente lá dentro do buraco, abestado com o que está passando lá fora. Quando a gente está com as ações aos campos de devoção, que são o campo de mérito, e as ações aos seres, com a compaixão, esses são os destinatários dignos que fazem nosso mérito ser ainda maior. É bom praticar dentro do contexto da sociedade? É excelente, né? Porque essa prática aí é difícil também, né? Porque às vezes você está lá no calor da confusão, saber resistir aos impulsos lá, da nossa própria mente é difícil, mas esses são os grandes destinatários, os destinatários dignos. Que ele diz aqui, ó, não concedi destemor aos amedrontados. Você realmente tem se colocado como refúgio para os seres, para aqueles que buscam algum tipo de palavra, né, de apoio, que a gente já tem condição ainda, né, já tem condição de dar. É maculada? Sim, é maculada. É imperfeita? Sim, é imperfeita, mas já é alguma coisa. Então, é preciso que a gente tenha esses dois campos de mérito, de grande acumulação de mérito, que são as fontes de refúgio e dos objetos de compaixão.
E aí eu achei interessante também, né, por isso que eu trouxe esse outro tema hoje, né, que é o tema de sempre, na verdade, eu não realizei ações pelo ensinamento. E aí nos comentários vai falar do Tripitaka e dos 3 treinamentos. A importância que tem o Tripitaka na nossa vida, né? Do Sutra, né, do Vinaya, né, do Abhidharma, a gente ter conhecimento desses textos todos, ver o que está no ensinamento do Senhor Buda mesmo, né? Quais são os 3 treinamentos, né? Ética, meditação, sabedoria, né? Palavra correta, né? Ação correta, meio de vida correta, pensamento correto. A gente tem que saber sendo a óctuplo. Isso é fundamental. Isso aqui nos comentários ele vai chamar a atenção isso. Se a gente não sabe, a gente só está fascinado com uma coisa ou outra. Ah, porque a Índia, os indianos também acham a gente top, entendeu? Ah, os ocidentais têm comida em abundância, alguns, né? Sobretudo o pessoal que vai para a Índia passear. Numa trilha falava, eles veem a gente como um saco de dinheiro ambulante. É verdade. É o pessoal que tem dinheiro, vai para a Índia passear, ver as coisas, né? Os templos, sei lá o quê. Eles também acham que isso aqui é assim, uma beleza. Aquela pobreza que vivem lá. Eles têm essa maioria lá dos 1 milhão e tanto de habitantes. Eles também acham que a gente também acha lá que é uma maravilha, porque lá tem isso, tem aquilo. Precisa saber exatamente o que a gente faz, né? E aí ele termina aqui, que é tudo que eu fiz foi provocar dor e desconforto, né? Por ser um corpo estranho. Ah, isso eu achei tão... no ventre da minha mãe. E olha só como é que o Shantideva é forte, né? O Dharma é muito forte, gente, porque ele está provocando a gente para a gente se transformar, para a gente mudar. Né? Tudo que eu fiz, né? Quer dizer, ter esse renascimento humano, né? Porque você conquistou por você mesmo, você nasceu no ventre humano, você vai renascer como humano. E aí tudo que eu fiz foi provocar desconforto por ser um corpo estranho, e é realmente um corpo estranho, precisa todo um mecanismo no corpo para poder receber aquelas células estranhas ali no seu corpo. Né? Tem realmente todo um mecanismo fisiológico que acontece, né? numa gestação para aquele ser poder se implantar ali dentro, né? Que tem toda a teoria, que foram vírus que a gente teve contato e tal, e as gestações deixaram de ser externas para ser internas, né? Foram mutações que nós lá nas nossas cruzas lá dos macaquinhos veio gerar que a gente anteriores aos macaquinhos, os mamíferos, a gente conseguiu trazer a gestação de ser externa para ser dentro do corpo. Então, realmente, tem um grande movimento biológico para isso, né? E um corpo estranho no ventre da minha mãe e as dores do parto. Você já imaginou a criatura ter um renascimento humano? E aí, tudo que ela fez ser resumido a isso? Né? E eu que tive 4 meninos dentro da minha barriga aqui, eu sei que o negócio é complicado, entendeu? Que nasceu tudo umas histórias e eles ficavam com os pezinhos futucando o fígado, né? Que estava na posição certinha, era só o fígado ali que esmaga tudo, entendeu? E a dor do parto também, porque nem sempre é fácil. E realmente é um desconforto, é um momento lindo, maravilhoso da natureza, a gente se sente assim plenamente assim humano, né? Uma realização muito grande, mas tem um desconforto, sim, tanto que algumas pessoas até tomam anestesia para isso. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, que a gente finalmente a gente fala, né? O sofrimento do nascimento, não é isso? Então, sofre a nossa mãe, sofre a gente também, né? Porque estão nos textos clássicos ensinados pelo Buda os sofrimentos do nascimento, né? O corpo esmagado dentro de um pequeno órgão, é uma coisa assim meio dramática, né? Mas para a gente sentir, né, que a gente realmente passou por isso tudo, né, fez um outro ser humano, no caso a nossa mãe biológica, passar por isso,
e depois todos os sofrimentos que foram necessários, porque a gente não é capaz de sobreviver sozinho. A gente precisa o ser humano precisa de cuidado. Enfim, coisas biológicas e tal, assunto que interessa muito o Lama Trimbe falar nisso, mas, enfim, todas as situações. Então, você já imaginou a gente passar por isso tudo, fazer um outro ser passar por isso tudo, e o que a gente fez na nossa existência, que a gente mesmo conquistou? E aí aqui vem o convite para vocês fazerem essa reflexão, né? E conseguir estar atento, né, ao longo do dia e fazer um balancinho, né, no final do dia, para ver assim, quanto das minhas horas do dia eu pensei no meu bem-estar, quantas vezes, né, eu pensei na felicidade, né, do outro. Então, para a gente começar a olhar para a gente mesmo, e precisa ter coragem para fazer essa autorreflexão, coragem para olhar para a gente mesmo, porque as coisas que a gente vai encontrar não são sempre bonitinhas, não são sempre agradáveis. Se a gente olha com sinceridade, a gente vai ver quantos atos negativos que a gente cometeu nessa vida, e não precisa nem pensar na outra, não. Pensa nessa. Então, esse é o convite que eu faço para que vocês façam essa reflexão. Né? A gente precisa começar a olhar com sinceridade, com honestidade, para a nossa apreensão egocêntrica, né? Localizar os pontinhos dela, os movimentos da nossa mente, para que a gente possa ir dissolvendo esse daqui, ir dissolvendo essa nossa apreensão egocêntrica. Senão essa tal dessa compaixão, desse amor que a gente está querendo desenvolver, não vai dar para acontecer da maneira como ela deve acontecer, tá bom? Desculpe, gente, eu passei aqui 15 minutos do nosso horário, mas, enfim, esse tema era... né, eu nem falei aqui tudo que tinha que falar. Alguma pergunta? Fiquem à vontade, que agora a gente relaxa a nossa atenção, né? Relaxa nosso estado de concentração aqui, e a gente passa para as perguntas eventuais que vocês tiverem. Fiquem à vontade. Nada, todos entenderam? Que maravilha! É ótimo isso, né? Gente, vocês podem aprofundar todos esses temas, porque a Ciência Deva, quando... né, os mestres, quando fazem... quando eles enunciam um texto dessa magnitude aqui, eles estão todos baseados nos textos clássicos, né? Então, vocês podem buscar essas mesmas fontes, né? Ou seja, dos comentários ou dos sutras mesmo, para que vocês sigam com as suas reflexões pessoais e sigam perseverantes, com coragem, esse caminho ensinado pelo Senhor Buda. Tá bom? Nada, nenhuma pergunta. Então, a gente faz o quê? Dedicatória. A gente faz a nossa dedicatória, gente. Que vai ser o 10º capítulo lá do Bodhisattva Charyavatara, né? Que é a extrema generosidade. Que quando a gente também tem um ensinamento desse, qual é a nossa tendência? Eu recebi um ensinamento. Então, a gente acha que ganhou, assim, tipo um presente. Né? Realmente é um presente. Né? Eu convido vocês todo dia para vir na minha casa. Né? Isso aqui é a minha casa, é o meu lar. Né? Eu convido vocês para vir aqui. E a gente fica achando assim, eu fui convidado para uma festa. E é uma festa, realmente. É um banquete dessa Amrita maravilhosa que é o Santo Dharma. Né? E a gente fica se achando assim como um convidado e tal, mas é preciso muito cuidado para a gente não ser pego com a nossa apreensão egocêntrica em relação a isso. E aí a gente dedica isso para todos os seres, que são os nossos objetos. Né? Para que a gente está praticando? A gente está dando uma Mahayana. É para o bem de todos os seres. Né? Que a gente, um dia, através da nossa prática, a gente possa amar e respeitar a todos os seres, gente. Todos, 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 sem exceção. E aí a gente faz o quê? Graças a esse mérito, tendo obtido o quê? A onisciência. E vencido os inimigos, que são o quê? As máculas. Posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento,
velhice, doença e morte. Tá bom? Felicidades para vocês. Sigam firmes, só vale a pena. As dificuldades, os obstáculos são inúmeros, mas super vale a pena, gente. Assim, é tudo que eu tenho para dizer para vocês. Assim, que sintam do meu coração essa confiança profunda que eu tenho no ensinamento do Senhor Buda. Tá bom? Então, tudo de maravilhoso para vocês. Aproveitem bem cada instante, cada segundo, cada microscópico instante de corpo, palavra e mente para praticar a virtude, erradicar o mal, disciplinar a sua mente. Tá bom? Então, um bom domingo, uma excelente semana para vocês e até domingo que vem com a sequência aqui do nosso ensinamento. Tá bom? Tchau, então, para vocês. Bom domingo, Lama. Gratidão.